Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe um profissional exemplar para a gente, para falar sobre o CFA, essa prova que muitos brasileiros têm dúvidas, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. A gente vai tirar as dúvidas de vocês para que vocês aprendam sobre essa prova, sobre o mercado de trabalho. E eu trouxe o Henrique César aqui para falar sobre isso para a gente. E já queria passar a palavra e já agradecer, Henrique, por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Espero que você goste, se divirta e que você com certeza consiga ajudar muitas pessoas que estão aí nessa dúvida sobre fazer ou não a prova. Obrigada. Obrigado, Vivian. Obrigado pelo convite. Achei muito bacana você ter me contactado. Não faz muito tempo que eu estou nessa ideia, né, de fomentar um pouco mais o Charter, né, CFA, né, o Charter Financial Analyst. É um título conhecido, muito conhecido no mundo todo, é um título muito prestigiado, né, no mercado financeiro. E nós temos um número pequeno de brasileiros, na verdade, nós temos um número pequeno de latino-americanos que detêm o CFA Charter, né? Então, a proposta realmente é explicar um pouco mais o que é o valor que tem a credencial, né? Que esse título tem, tanto dentro quanto fora do Brasil, opções. E eu fico muito contente com o seu convite para a gente falar um pouquinho sobre isso. É bem interessante, né? Uma vez eu tinha ouvido falar sobre a prova, mas não pesquisei muito, porque o mercado brasileiro ele funciona de outra forma, né? Um pouquinho. E assim, Henrique, se você pudesse definir o CFA e quem organiza ele, e assim, quem pode fazer? Todo mundo pode ir lá fazer. Eu ouvi falar também que é em inglês. Assim, explica para a gente um pouco como que funciona isso, né? E quem é o Aqui nós sabemos, né, quem são os organizadores das provas, né? Ambima, a PIMEC, a Ancor, mas quem elabora o CFA? Perfeito. O meu assessor está me dando um toque, falou, Henrique, você não se apresentou à audiência. Então, eu vou me apresentar rapidinho e daí eu respondo a sua pergunta, tá? Então, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, mas há muito tempo eu vivo nos Estados Unidos, há quase 30 anos, eu fiz minha carreira toda lá, tanto no mercado financeiro como dando aula. Fui professor universitário quase 20 anos numa universidade lá nos Estados Unidos, no estado do Vermont. Então, ali adquiri muita prática ensinando o currículo do CFA Charter. Tá? E eu tenho também o CFA, já faz um tempo, faço parte do CFA Institute como membro, né? E também já tive algumas participações também administrativas por lá. Bom, então respondendo a sua pergunta, tá? O CFA Charter, tá? Eu falo charter porque essa é a palavra em inglês, né? Ela é mais do que um certificado, tá? Então não é só um certification, tá? Ela é, por exemplo, uma comparação entre uma carta de motorista, que é uma carta, versus uma permissão para conduzir, né? Eu acho que a carta ela tem um impacto um pouco maior e é realmente isso que o charter tem em inglês. Essa palavra charter ela tem esse peso, né? Uma pessoa que tem um charter, ela demonstra um conhecimento profundo de alguma coisa. No caso do CFA, é essa a ideia. Tá? Então, quem organiza o exame, são 13 exames, na verdade, são 13 exames, level 1, level 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. E tudo em Cada dias diferentes também. Sim, são 13. O conteúdo, ele é progressivo, né? Então, quer dizer, ele começa, digamos assim, o level 1, eu sempre falo, é um conhecimento básico, vocabulário, etc. O segundo exame é um pouco mais de aplicações, né, daquele conhecimento, aí o nível 3 é realmente só portfolio management, né, gerenciamento de carteiras associado com os conhecimentos dos dois exames anteriores. Essa é exatamente como é que Uhum. os exames são divididos. É totalmente organizado pelo CFA Institute, tá? É o CFAI que organiza os exames, que gerencia, que realmente ele gerencia todo esse processo. Tá? Cada ano nós temos 4 exames level 1, 3 level 2, 1 level 3, e leva em média 4 anos, né, do começo até o final do processo. Claro, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da 4 pessoa. anos para fazer todas as provas.
Exato, porque não é como diferente de algumas certificações que nós temos, né? Você está mais a par do que eu, obviamente. Existe a possibilidade de algumas certificações de você fazer todo mês ou a cada 2 meses, tem uma Isso, tem. possibilidade. O CFA Charter não. Ele você tem 4 datas, né? 4 meses durante um ano para fazer o Level 1 e tem 3 opções de exame para o Level 2 e 2 opções de exame para o Level 3. Então, realmente, não dá para fazer a cada mês fazer um level. Uhum. Tá? E, por exemplo, Esse, se a pessoa, né, ela não passa por 3, 4 vezes em um, ela tem que voltar tudo? Tem alguma regra assim de transição ou não? excelente pergunta. Não, você fica ali parado naquele level até Até passar passar. para o próximo. Tá? E cada Agora, level também um valor diferente. sim, cada level um conteúdo diferente, um pouco diferente, né? Quer dizer, como é uma continuação de um conteúdo. Eu dou um exemplo bem rápido aqui. Para quem estudou contabilidade na universidade de 4 anos, o curso de contabilidade ele é dado contabilidade 1, contabilidade 2, contabilidade 3, por exemplo, né? É mais ou menos assim o conteúdo do CFA Exam. Ele é um level 1, um pouco introdutório, o level 2 um pouco mais abrangente, o level 3 então tem que demonstrar o conhecimento profundo daquelas categorias, tá? Bem rapidamente, você também tinha feito essa pergunta, o que cai no exame é conhecimento de estatística, conhecimento de economia, conhecimento de contabilidade e de finanças corporativas. Depois entra nas categorias de investimento. Vai entrar equity, vai entrar renda fixa, investimentos alternativos e derivados, derivatives. E daí fecha com portfólio management. Esse é o exame 1 e 2, é dividido dessa maneira. O exame 3, ele é todo dividido em gerenciamento de carteiras, de cada tipo de investimento. Então, você vai ter que demonstrar conhecimento de gerenciamento de carteira de renda fixa, de equity, de alternative investment, de E tudo derivativo. também com calculadora, HP12C. A 12C é a minha preferida, mas você pode usar dois tipos de calculadora apenas que são permitidos. HP12C, você comentou, e a Texas B+, eu até esqueci o nome dessa porque eu nunca usei. Mas é isso. E você entra com uma calculadora, uma caneta e um lápis, e acabou. E é só isso. Nenhuma prova aberta, nenhuma parte aberta, todas fechadas. Como você diz assim, fechadas? É múltiplo, é de escolha múltipla? É aquelas de marcar, ABCD. Os 2 primeiros exames, 1 e o 2, escolhas múltiplas. O 3 tem uma parte que é escrita. Aí, até vale a pena um comentário. A parte escrita do exame 3, ela não é aquela coisa assim de redação, uma coisa que você tem que escrever um texto, não é nada desse tipo. Tá? É mais ou menos assim, eu dou um exemplo. É você ler um texto e retirar do texto a frase que responde à pergunta. Você vai lá e copia Entendi, do mais texto. uma questão de interpretação. E tudo em inglês, né? Tudo em inglês, exatamente. Ou seja, o Mas, mundo inteiro faz essa prova. sim, é todo em inglês, mas o que você precisa demonstrar em inglês é o seu compreender a questão e poder responder a questão. Né? Não é um exame oral e tampouco escrito. Então, por exemplo, até comentando, né, complementando, se você cometer algum erro ortográfico na resposta ou um erro gramatical, isso não pesa Não pesa contra tanto. no exame. Interessante. Olha, a sua audiência precisa ficar assim a par que os países hoje que mais aprovam candidatos nos exames do CFA são Índia e China, 2 países que não falam inglês como primeira língua. Então, realmente, o inglês não é uma barreira para o exame. Isso eu Para posso fazer. garantir. E você tem percebido assim esse interesse crescente dos brasileiros? Porque eu, agora que eu estou mais perto do mercado, eu vejo o interesse por certificações CEA, alguns mais ousados CGA, mas sabem da dificuldade também. E um ou outro ali no LinkedIn eu vejo CFA, mas eu sei da batalha, da luta que é para ter essa certificação. Mas assim, você acha que tá um mercado em ascensão ou como que tá isso? Olha, é o que eu estou apostando, na verdade. Estou apostando que realmente vá esse mesmo boom que nós tivemos na Índia e na China, e também agora a gente está tendo esse boom
no mercado árabe, mercado financeiro, lá naquela área de Dubai, aqui do Catar, ali estão muitos aprovados para naquela região do mundo. Eu tenho certeza absoluta que na América Latina, aqui no Brasil principalmente, que é o maior mercado financeiro, vai realmente ficar mais popular. Eu acho que, por exemplo, o CFA mudou as regras esse ano, o ano passado, na verdade. Que o participante pode estar tendo no segundo ano de um curso universitário, já pode fazer os exames. Ah, tá. Ou seja, a partir do segundo ano em grau superior já pode fazer o exame. Mas Correto. para pegar o certificado mesmo, tem que ter ensino superior. Sim, ou uma combinação de 2 anos mais 4 de mercado profissional. Então, não necessariamente você tem que estar diplomado para ter, não tem nada nas regras do CFA que diz que você tem que ter um diploma universitário para poder usar o charter. Você tem que ter, quando terminou os 3 exames, você tem que ter uma combinação de 2 anos, antes eram 4, agora mudou 2 anos de ensino superior, mais 3 ou 4 Ah, tá. anos. Ou seja, independente da idade da pessoa, de tudo, quando ela termina, ela tem que comprovar que ela tá aí no mercado há 2 anos. Ou seja, ela tem que comprovar a experiência profissional é requisito para fazer a prova, Correto. Ela tem que demonstrar experiência profissional, para ter o mas, como eu certificado. falei, demora mais ou menos 4 anos o processo todo. E muita gente trabalha, né? A maioria dos candidatos trabalha nesse ínterim. É Então, isso que eu ia falar, né? O perfil do CFA é um perfil mais sênior, né? É um perfil que a pessoa já está ali naquele mercado, né? Não é o aventureiro, não é quem faz, por exemplo, o CPA 20, vamos dizer assim, né? sim, eu não, eu vou ser muito honesto, eu não sei, não estou muito a par do conteúdo da CPA 20 para comparar, mas eu acho que eu diria que sim, é verdade. O indivíduo tem que estar. O perfil é esse, você tem toda a razão. Agora, eu acho que com a nova regra, o CFA Institute, o CFAI, quer mudar um pouco esse perfil e trazer um pouco mais o pessoal mais jovem, né? O pessoal que está na universidade ainda, porque esses têm muito mais tempo de estudar, né, do que o pessoal que está no É, mercado. ela pode ir estudando durante a faculdade, né? E você tem Correto. dados da média das pessoas que passam, que chegam até o level 3? Olha, tem. Olha, a média está em volta de 45% das pessoas que fazem o level 1 que são aprovadas. Aí, 40 a 44% é a média dos aprovados no level 2, no segundo. E aí, uns 50 a 55% é a média de aprovados no level 3. No Vai level funil, 3. vai funilando. Entendi. Legal. Mas e a média das pessoas, né? Da idade dessas pessoas? Olha, Deve eu acho que isso ser aí não é assim, com dado, certeza eu não acima de tenho, 30 anos, né? eu posso lhe responder quando eu fazia os exames, antes da pandemia, ele era dado uma vez por ano e era num auditório muito grande, então reunia todos os candidatos daquele país ou daquela localidade para fazer o exame naquele dia. Então, eu observando isso, né, quando eu fiz o exame, nós tínhamos quase 3.000 pessoas fazendo o exame ao mesmo tempo. E eu julgando por isso, eu posso dizer que a faixa etária seria dos 30 aos 40, 30 aos 45, mais ou menos, com um desvio padrão Com assim mais ou certeza mais homens também, né? Isso aí é menos. regra, né? Porque tem um ponto também que não conta a favor dos estudantes, que é o custo do exame, né? Que é Ah, em dólar. aham. Qual o custo? Muitas empresas hoje pagam para o funcionário fazer o exame. Então, aí sim, por isso que aumenta um pouco a procura nesse grupo, porque eles têm o respaldo da empresa que está, por exemplo, financiando o exame. Né? Uhum. Não é um exame barato, pelo menos para o Brasil não é barato, porque o dólar está muito alto, né? E o exame é todo pago em dólar, está um pouco custoso, mas à medida que o dólar talvez, na minha previsão, é que estabilize um pouco, aí vai ficar um pouco mais tranquilo aí para frente para fazer as A decisões. média de custo por level seria quantos dólares? O mínimo, custo mínimo, bom, eu já explico rápido. Você paga $400, $450 para uma vez só para entrar no processo. E aí, cada exame, o 1, o 2 e o 3, são $700 se você fizer com Hum, 4 ou 5 meses antes da data do exame.
e aumenta um pouco se você fizer a inscrição mais próxima. E Então, nós aí, estamos se falando de um errou e custo tiver que fazer de novo, aí paga $700 de novo. de $700 de novo. Então vamos fazer uma conta, né? 700 vezes 3, que são no mínimo 3 provas, 2.100. Mais Mais, 50 de taxa vamos de adesão. colocar aí $3.000. $3.000. Que se você for ver, é um custo mínimo, irrisório, comparado com um MBA, por exemplo. Né? Um MBA nos Estados Unidos é Ah, não, sim, os MBAs, principalmente da área de finanças, né, que tem financial law, né, business administration, vários, né, na verdade, um estudo, né, nos Estados Unidos é caro, né? é caro, é caro. Diferente do Brasil, se bem que no Brasil também nós temos federal, né? Eu, por exemplo, estou no mestrado de negócios no mercado, a parte jurídica, né, em federal, acho incrível, mas tem conhecimento do valor de uma MBA, de um MBA, um mestrado em particular, que gira em torno, se for uma boa instituição, de 4 a 6 mil reais no mês, né? Exatamente. Mas nos Estados Unidos a gente sabe que é o dobro, né? Quase. E você tem que adicionar também o que o MBA dos Estados Unidos, se for feito numa universidade, numa faculdade que não tem muito nome, ele não vai ter o mesmo Não peso tem o mesmo peso, exatamente. que E é tem colocado. também aí, né, sobre isso que eu queria também te perguntar. No Brasil, existe uma grande diferença, que é certificação e autorização para exercício de atividade. Então, a pessoa pode ter o CGA, ela pode ter o CFP, ela pode ter o CE, ela pode ter o que for. Se ela não tem um registro na CVM ou em outra entidade credenciadora, ela não está autorizada ao exercício de determinadas atividades. Aí minha pergunta é: quem tirou o CFA? Leva 1, 2 e 3. A pessoa pegou lá, comprovou, tá com o CFA em mãos. E aí? O que que muda, assim, essa carta? Ou, assim, explica pra gente se isso é só uma certificação, mas é um mercado de trabalho? Como que funciona isso? Excelente, perfeitamente. Então, é importante comparar o CFA com o MBA, não com as certificações obrigatórias. Nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa do Series 7, né? O famoso Series 7, que é uma certificação que está associada ao FINRA, o FINRA, que é o Financial Industry Regulatory Administration, que regula o mercado financeiro, mas não é o SEC, está vinculado ao SEC, né? Que é o Assim, o FINRA está vinculado ao SEC, né? Uhum. do SEC, e eles administram alguns exames, que é o Series 7, Series 3, Series 66, 65 e vários outros. Para cada indústria nos Estados Unidos, vai precisar, como você mencionou, de uma certificação obrigatória para trabalhar naquele ramo. Isso tem muito a ver porque a maioria, né, desses trabalhos envolve serviço a cliente, né, manuseio de fundos de clientes, dinheiro de clientes. Então, tem que passar por um escrutínio, né? Tem que passar por uma prova para realmente entender a posição que o analista financeiro, o profissional do mercado vai ter quando estiver administrando dinheiro de terceiros. Então, por isso que tem que passar por essas provas. E dois, você não pode comprar e vender, como aqui no Brasil, imagino que seja a mesma coisa, não posso comprar e vender ações, qualquer um, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. A pessoa tem que estar credenciada para fazer isso. O Series 7 nos Estados Unidos seria esse. Então, O o Series CFA 7 é não... uma prova, é uma certificação ou é registro? O quê? O Series 7 é mais um registro. Ele é mais um registro. Tanto é que você não recebe nenhum diploma escrito Series 7, não. É um registro. Um Mas aí registro. você tem que ter uma prova, você tem que ter feito uma prova para. Correto. Aí com o CFA você consegue isso. Isso. Agora eu estou preparando os candidatos no Brasil para o exame CFA, mas eu preparo ainda, tenho meus clientes nos Estados Unidos que eu preparo para o Series 7, que é o Aí tem uma serviço prova específica para o Series 7? mínimo, uma prova específica para o Series 7, exatamente. Uhum. E Exatamente. o CFA já é diferente. Diferente. Então, você compara o CFA com o MBA e você compara essas aqui no Brasil, né, que você precisa para poder trabalhar no mercado, com o Series, S-E-R-I-S. Uhum. Então, o CFA, se ele quiser atuar no mercado como participante,
ele vai ter que, além do CFA, tirar alguma autorização. Dependendo do trabalho que ele faça, sim. Se ele, por exemplo, quiser comprar eventos, se ele quiser ser um broker, né, ou quiser ser um dealer, ele vai ter que Vai ter ter. o CFA sozinho para isso. E esse assunto é interessante, né? Porque assim, a gente não pode ter, a gente tem que tentar não fugir do tema, né, que é CFA, mas essa matéria, né, esse assunto, registros e atividades no mercado americano em comparação com o mercado de investimentos brasileiros, nós vamos ter que fazer um outro vídeo sobre, porque é muito assunto, né? É, mas assim, eu gosto muito desse tema, exatamente por tratar ali das atividades econômicas, né? Mas, e aí, agora a pergunta já final, né? É, você, óbvio, né, tem o CFI, né? Mas conta pra gente como que foi essa experiência, se você estudou sozinho, se você já estava nos Estados Unidos, só para dar um recado final aí para o pessoal e também pedir para que eles mandem aqui as perguntas, né? Nós vamos fazer mais vídeos sobre este tema. Hoje é só um vídeo mesmo introdutório. Mas conta aí para a gente quanto tempo você estudou, como que foi essa preparação, quem te ajudou. E depois deixe suas redes também, né, para o pessoal te seguir Sim. e, enfim, passe livre para você. Não, sim, então eu vou contar um pouquinho do processo. Eu primeiro, quando eu fui para os Estados Unidos, fui para estudar, fui fazer um MBA, e aí acabei dando certo, ficando por lá, e aí entrei no mercado financeiro como trader, stock trader. Aí na época eu tinha que tirar o Series 7, que eu comentei, e naquela época, na minha especialização, eu tinha que tirar o Series 55, que é para trabalhar na Nasdaq. Né? O Series 7 você trabalha na bolsa New York Stock Exchange, por exemplo, mas se quiser trabalhar na Nasdaq, naquela época, tinha que tirar um outro Series. Anyway, aí eu comecei a me inteirar no mercado financeiro, gostei muito, né? E aí eu tive a oportunidade de ser professor universitário numa universidade americana e quando eu comecei a dar aula, eu achei que seria importante introduzir mais cursos para o CFA. Mas como que eu posso ensinar o CFA se eu não tinha, né, o CFA? Então, eu não acredito que eu vá ensinar algo, eu primeiro tenho que ter passado pelo processo para poder falar para o pessoal que eu estou ensinando como que é. Né? Eu também acho que é importante que a pessoa que esteja ensinando você alguma coisa, ela tenha aquela credencial. Muito bem. Então, o processo foi, eu já estava lá, já falava inglês, então para mim realmente não foi tão demorado como se eu não, né, como se eu tivesse o inglês menos fluente naquela época. Mas eu digo a você que eu fiz a primeira tentativa, não passei no exame na primeira tentativa, tive que fazer uma segunda tentativa, entrei assim, meio que despreparado. Eu gostaria de ter tido uma pessoa para ter me ajudado no começo, me explicando o que era, dando os detalhes. Né? Muito bem. E aí fiz o segundo, também não passei de primeiro no segundo, né, que eu underestimate do exame. Bom, aí no level 3 eu botei na minha cabeça, falei, não, aqui eu vou ter que passar de primeira, e realmente aí acabei, passei o level 3 na primeira tentativa. Foi muito, muito estudo, tá? E a técnica que eu uso quando eu preparo os candidatos para o exame é a mesma que eu usei quando eu estudei. Eu uso o material oficial do CFA Institute, nada mais do que isso. Tá? Uma das vantagens que a pessoa precisa saber, que é importante, o CFA te dá o conteúdo do exame. Tá, são 6 livros, é um conteúdo muito grande, mas você está tudo ali. É diferente do Series 7, por exemplo, que eu estava comentando, que o FINRA, ele te dá, ó, você precisa saber isso, isso, isso e isso. E não te dá o conteúdo. E não te dá o conteúdo. O CFA te dá Ele o dá o conteúdo. conteúdo. Então, essa realmente tem que lembrar que isso aí facilita, na minha opinião, facilita muito. Na minha É posição de sentar, estudar e sentar e mandar estudar. bala. É isso aí. É sentar e estudar. Cada pessoa estuda diferente, então aqui não tem assim um número mínimo de horas, o pessoal fala 300 horas, mas 300 horas eu acredito que seja para uma pessoa nativa, que fala inglês como primeira língua, etc. Eu acredito aí que nós estamos vendo em volta de 500 horas no mínimo, tá? Para se preparar para os exames. Eu acho que seria um bom, seria um número E aí que você seja. demorou quanto tempo, o total, assim? Então, é difícil de mesurar, né? Porque eu estava estudando todo dia. Na hora do almoço, eu estudava um ou dois exemplos. Todo dia estudando. É difícil quantificar o tempo, mas foi 6 meses de estudo contínuo. Tá? 6 meses de estudo contínuo.
E no Level 3, por incrível que pareça, eu até tenho um vídeo sobre isso, eu me tranquei num hotel, literalmente. Eu aluguei um hotel e fiquei fechado ali 35 dias, até nem saía, Nossa, comida vinha e tal, tal. meu Porque Deus, eu colei papel nas paredes do quarto e ali eu escrevia tudo que eu lia do material oficial, eu escrevia ali. Eu até tenho foto e vídeo sobre isso, é muito interessante. Eu que mostro, por exemplo, interessante. o quarto ficou, né, a parede ficou completamente cheia. Mas olha, eu passei logo na primeira tentativa. Então eu acho que esse método de estudar pelo material oficial, ele é muito eficaz, né? Ele é muito eficaz. E é essa a proposta que nós usamos no curso preparatório, que eu falo para os estudantes. Você não precisa de mais nada além do material oficial que você recebe. Você vai pagar US$ 700 para fazer a inscrição no exame, vai receber todos os livros, vai receber tudo. Para que comprar mais livros? Para que comprar apostila? Isso, às vezes só confunde ali a pessoa, né? De tanto conteúdo, tanta coisa, enfim, né? Ela não precisa de ser a melhor, ela precisa de passar na prova, né? Exato, exatamente. Né? Então, a Legal. ideia é realmente desmistificar o CFA, viu, Vivian? Porque realmente ele não é uma coisa impossível, tá? É Não difícil, é mas impossível, mas também no Brasil essa matéria está começando por agora, né? Por isso que eu te chamei, né, para a gente conversar e tudo, porque de fato é um mercado em ascensão. E Henrique, deixa o seu contato aí para o pessoal, fala o seu Instagram para o pessoal te seguir. O Henrique ele dá até mentorias, né? Eu iria pagar por essa mentoria, porque eu prefiro pagar para a pessoa me contar tudo do que eu ter que ficar ali no site procurando, né? Mas aqui eu espero que nesse canal também a gente consiga esclarecer bastante. Mas é sempre bom ter um direcionamento profissional assim específico para a realidade ali daquela pessoa, né? não, perfeitamente. Obrigado, então, até pela oportunidade. Então, o Instagram é Henrique César, como é que fala? Underline, eu esqueci É, como é que fala. Aquela, esqueci também. não sinalzinho, né? Underline, né? Eu falo Underline underline. CFA. Então, Henrique César, underline CFA. E também tem no canal YouTube, henriquecesar.com é a minha página na internet, lá para todas as mídias sociais. E tem bastante vídeo, né? Explicando também, vídeos lá no YouTube, podem acessar, explicando vários detalhes do exame. Também tem vídeo sobre o Series 7 e de todas as credenciais do mercado americano que qualquer brasileiro pode fazer se quiser, tiver uma oportunidade de trabalhar fora. Eu fiz um vídeo sugerindo as credenciais americanas que você pode fazer sem ter um sponsor. Que uma coisa que faltou aqui que eu queria complementar, não sei como é no Brasil, mas para você ter essas credenciais que eu falei, para trabalhar no mercado financeiro, 95% dessas credenciais exigem um sponsor, exige que você esteja trabalhando numa empresa, numa corretora, num banco, afiliado ao FINRA, ou SEC americano, e aí sim o empregador faz a inscrição no exame e aí a pessoa faz a prova. Então, Olha, realmente é muita burocracia parece também, né? Mas os mercados são terei. diferentes. Talvez, né, isso um dia vai acontecer no Brasil, né? Quem sabe, mas Eu até lá. acho, eu vou terminar com uma pequena, não é uma piada, mas uma coisa engraçada. Quando eu saí do Brasil, não tinha barbearia masculina em cada esquina. Eu voltei para o Brasil, a cada esquina tem um. Meu ponto. Quando a coisa começa aqui no Brasil, ela vem em Aham. escala exponencial. Ela vem de uma vez. Então, talvez aconteça isso também com as pessoas que Com vão ficar, CFA, né? né? Eu É acho isso muito. aí. Henrique, obrigada, tá, pela sua apresentação, participação. Espero que a gente possa gravar mais vídeos aqui. Vou divulgar no meu LinkedIn, YouTube, Spotify, todas as redes, e o intuito é ajudar o pessoal que está nos assistindo. Obrigada e até a próxima. Obrigado a você e quem quiser, qualquer dúvida, entre em contato sem compromisso nenhum. Realmente. Vontade realmente de ajudar as pessoas que querem seguir com o CFA. É Obrigado. isso, é isso aí. Obrigada, pessoal. Até mais.